Então, eu falei pro pessoal aqui, faz a primeira semana que eu cheguei, tem 2 meses que eu tô pra cá, primeira semana, eu tenho refrigerante. Desde aquela semana, eu parei. Seu nome? Assim, tudo recaído. Maria Suzana. Seu nome? Anápolis. Anápolis. Pode ir lá? Então, tá ligado, né? Ah, tá. Chico Bento vai ao shopping. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite. Como que foi essa semana? Vocês conseguiram concluir os desafios? Sim. Água. O meu era da água. Só hoje que eu bebi uns. Mas nos outros dias a senhora bebeu mais. Alguém quer compartilhar alguma mudança que notou com o consumo a mais de água? Muito idas ao banheiro, sim. Uhum. Eu compartilho uma minha pessoal. Consumindo mais água, meu intestino ele está funcionando melhor. Dores de cabeça que eu senti ao final do dia, essa semana não senti. E também o hábito beliscador. Toda vez que eu vou estudar, eu tenho a necessidade de estar comendo alguma coisa. Então, como eu aumentei o consumo de água, eu reduzi bastante essa questão do beliscar. Certo? Eu também utilizo água quando eu tô com fome. Às vezes eu não preciso lá comer, eu tomo água, né? Porque eu já almocei. Ou também a dor de cabeça. Eu notei que a minha dor de cabeça também diminuiu por conta de beber mais água. E também a pele, eu notei também uma diferença, porque a pele... de água lá que eu passo estourando, de tanto tomar água. Mas como que tá a coloração do seu xixi? Não, não precisa nem estar descarga, né? Tá transparente. Perfeito. Então, quando chega nisso aí, é o ideal. Aquele número é um parâmetro para a gente ter uma noção. Mais 2, né? Tá de férias ainda? Não, voltei. Voltou? Voltou, Tá bom, então. aí voltou a tomar água. Não, Que em mas casa em tava casa difícil. eu tava tomando, não. Em casa eu enchia essa garrafinha, porque eu não tava tomando mesmo. Deixava em cima da mesa. Aí toda hora que eu passo, pelo lugar que mais a gente fica na cozinha. Fica na né? vista, né? Aí eu tava tomando umas coisas. Eu explodi. E o contrato, quem que assinou? Eu preenchi o contrato. Eu fiz. Mas eu fiz um caderno. Daqui é Ah, então tá faltando, hein? Pro contrato ficar mais oficial. Oi? Eu sou da Não é não. O contrato fica com vocês. Fica com vocês. Guilherme que assinou. Guardem pra vocês, quando vocês tiverem um momento assim mais desmotivado, vocês lembram que vocês têm contrato lá pra seguir. Certo? Hoje, o assunto será da nutricionista e vai ter uma dinâmica da psicóloga. Então, a gente vai tentar fazer umas coisas bem legais hoje. O meu assunto vai ser sobre sono, já que eu aprofundo. E a Michelle vai falar sobre... Mas eu achei difícil, porque eu não sei dormir 7 horas. Não, eu no máximo. Você não consegue a quantidade de 7 horas por noite? Noite, acordo 5h30. Mas é o hábito seu já tá acostumada com isso. Sim? Mas eu falei assim, eu deito e até os meus filhos falam assim, minha mãe tem um botão on e off. Eu deito, Apaga. Eu sou. durmo à noite. Ai, que ótimo, que ótimo. Essa questão da insônia, né? Guilherme chega às 11h40, aí eu tento comer um lanchinho, alguma coisa. Então, vamos começar, pessoal. Ai, sobre a pesquisa de satisfação, né? E a pesquisa de satisfação que a gente fez naquela outra reunião, vocês preferem preencher aqui no papel, no final da reunião, ou vocês preferem preencher ela online? De qualquer uma das formas, vai ser anônimo. A gente não vai saber quem que preencheu e tudo mais. Prefere no papel ou online?
Online? Online? Beleza. Certo. Beleza. Rosaurinha, tá dando pra ouvir aí? Tá. Então vamos, acho que a gente manda então? Não ouviu? Ai, meu Deus. Vou tentar aumentar. Assim? Dá? A pesquisa de satisfação que a gente fez da outra vez, vocês preferem online ou no papel? Online é melhor, né? Certo. Mandei o link para vocês no grupo, tá? Conferem para ver se chegou. É um formulário que vocês vão clicar só no finalzinho das nossas falas, aí vocês vão avaliar. É igual aquela vez lá, falar se demorou muito tempo, ou se foi curto, ou se vocês gostaram da dinâmica, ou sugestões e críticas, tá bom? Certo. Então vamos começar. A minha parte no encontro de hoje vai ser falar sobre sono e composição corporal. Como que um sono de qualidade ou um sono de má qualidade ele afeta na composição corporal. O tripé da saúde, ele se baseia em sono de qualidade, alimentação saudável e exercício físico. É impossível você fazer um se o outro está sendo feito de forma errada ou inadequada, ok? O sono, ele é um processo natural de repouso e ele é essencial para a manutenção da vida. E durante o sono, todos os sistemas do corpo sofrem alguma alteração. Eu trouxe alguns aqui para destacar. No sistema cardiovascular, durante o sono, ocorre uma regulação da pressão arterial e dos batimentos cardíacos. O sistema endócrino, que é o nosso sistema hormonal, tem o equilíbrio hormonal durante o sono e o controle glicêmico. E com relação ao sistema muscular, a gente tem reparação tecidual durante o sono, síntese proteica. O que é a síntese proteica? Para aqueles que praticam a academia, é durante o sono que o músculo ele é construído, porque é durante o sono que tem a liberação do GH, que é o hormônio do crescimento. E o sistema nervoso central, digamos que seja o mais importante, o mais afetado por um sono de qualidade ou um sono inadequado. Durante o sono, ocorre a consolidação da memória e do aprendizado, regulação do humor e da saúde emocional, limpeza e restauração e a proteção contra doenças neurodegenerativas. Esses dois últimos itens, limpeza e restauração e proteção contra doenças neurodegenerativas, eles estão intimamente ligados. Por quê? No decorrer do dia, quando a gente aprende alguma coisa nova, no decorrer do dia mesmo, quando chega à noite, o nosso cérebro ele tem um acúmulo de proteína beta-amiloide. Essa proteína ela ocorre devido a quebras de outras proteínas de processos orgânicos que acontecem normalmente no corpo. Quando essa proteína ela se acumula no cérebro, ela está muito relacionada com as doenças neurodegenerativas, Parkinson e Alzheimer. Então é durante o sono que ocorre essa limpeza. O sistema nervoso central, ele faz essa limpeza da proteína beta-amiloide para evitar esse acúmulo, ok? Tá, o sono ele é importante para todas essas funções, mas quantas horas de sono são necessárias? Todo mundo aqui já ouviu que tem que dormir no mínimo 8 horas por noite. Alguém ouviu algo diferente? 8 horas. Porém, depende. A quantidade de horas necessárias, ela depende da fase da vida que o indivíduo ele se encontra. Nessa foto, ele é um estudo da Fundação Nacional do Sono dos Estados Unidos. Aí nessa de baixo aqui seriam as horas mínimas, aqui a média de sono e aqui o máximo. Então, por exemplo, quando a gente pega as crianças, recém-nascidos, crianças, a gente tem uma necessidade de horas de sono maior do que no indivíduo adulto. Então, por exemplo, um bebê de 0 a 3 meses, a média de sono deveria ser de 14 a 17 horas, enquanto que no adulto de 26 a 64 anos, de 7 a 9 horas.
Mas essa questão do sono, ela é muito individual. Tem pessoas que se sentem bem dormindo 8 horas por noite e tem pessoas que com apenas 6 horas têm um sono de qualidade. Então a gente tem que focar não só na quantidade de sono, né, na quantidade de horas dormidas, mas também na qualidade desse sono. É um sono profundo? Você acorda restaurado, revigorado para viver bem no outro dia? Ou é um sono repicado durante a noite? Você acorda várias vezes durante a noite, ok? Alguém aqui já ouviu falar que nós, seres humanos, somos regidos por um relógio biológico? Então, nós temos um relógio biológico ou também ciclo ou ritmo circadiano, que controla todas as funções do corpo. Esse relógio ele tem a duração de 24 horas. E o principal fator que regula ele é a presença de luz ou da escuridão, ou seja, dia e noite. Quando a gente lembra dos antepassados, dos ancestrais, qual que era a rotina? De dia era a caça, aí preparava essa refeição, e de noite era o momento do descanso. Ah, tá, mas na época não tinha luz. Sim, mas mesmo assim, nós somos seres biológicos que, durante o dia, somos ativos e durante a noite a gente tem que descansar, ok? E como que ocorre essa sinalização? Tudo pelo nervo óptico do olho e pelo hipotálamo que está no nosso cérebro. Então vem a presença de luz, entra na retina e sinaliza para o cérebro. Ó, agora tem a presença de luz, então é dia. Esse hormônio ele tem que trabalhar mais. O seu sistema digestivo ele tem que ser mais ativo. E aí, quando tem a ausência de luz, que é a presença da escuridão, isso também sinaliza para o nosso cérebro. Ó, agora é noite. E aí o cérebro sinaliza para a nossa glândula pineal, que é a hipófise, para produzir a melatonina. A melatonina ela não é o hormônio do sono, como muito é divulgado. Ela é um hormônio que induz o sono, ok? E aí, com relação às alterações hormonais que acontecem no período diurno, durante o dia, há uma maior secreção do hormônio grelina, que é o hormônio da fome, que faz com que a gente busque o alimento. Tem também um sistema digestivo que atua com mais eficiência e há um melhor controle glicêmico, porque durante o dia a gente tem uma melhor sensibilidade à insulina. À noite, a gente tem uma maior secreção do hormônio leptina, que é o hormônio da saciedade. O nosso sistema digestivo, ele é mais lento durante a noite, então até mesmo a produção do ácido gástrico é mais reduzida. O gasto energético à noite, ele é menor e há um controle glicêmico menos eficiente. Com base em tudo isso que eu falei, do relógio biológico, da importância do sono, surgiu a crononutrição. A crononutrição ela é a ciência que estuda a relação entre a alimentação e o relógio biológico do ser humano. Então, na crononutrição, não importa o que a pessoa come, digamos assim, mas sim quando ela come, em quais períodos esse indivíduo está se alimentando, em quais períodos ele tem um maior consumo alimentar. Então, a crononutrição, ela vem para isso. Atualmente, vocês acham que o sono dos brasileiros, da população, ele está bom ou está ruim? Exatamente. Com a modernização, com tanta tecnologia, exatamente. Cada vez mais comum que as pessoas apresentem um distúrbio do sono. Um estudo realizado em 2023, então ele pegou todo o reflexo, todas as consequências da pandemia, realizado por membros da Associação Brasileira do Sono, constatou que 65% da população brasileira apresenta um sono de má qualidade. Então é muita gente que apresenta um distúrbio do sono. E quais que são os prejuízos dessa privação do sono? Uma pessoa que não dorme bem é uma pessoa mal-humorada, então é um risco aumentado de desenvolver ansiedade e depressão. É uma pessoa que tem um menor desempenho intelectual e piora da memória. O mais importante para a gente aqui, uma privação de sono, ela causa alterações na composição corporal.
E o que seria isso? Dificuldade de perder peso, facilidade em ganhar peso e dificuldade de ganhar massa muscular. A má qualidade do sono também impacta na produtividade nos estudos e no trabalho, uma menor performance na prática esportiva e outro foco para a gente aqui, que é o risco aumentado para desenvolver doenças metabólicas, como a obesidade, a hipertensão, outras doenças cardiovasculares como AVC e infarto e o diabetes. E quem são esses culpados por tanta desordem, né, tanta bagunça no sono? Exposição excessiva a telas, igual a nossa amiga falou, da questão do uso dos celulares, o trabalho noturno. Tá, então você vai falar que a pessoa não vai trabalhar mais à noite. Na prática, né, na teoria, tem muitos estudos que comprovam que o trabalhador noturno, ele tem um risco aumentado de desenvolver todas essas comorbidades que eu falei, do que uma pessoa que trabalha durante o dia. Mas a gente sabe que na prática é diferente, a gente não pode chegar na pessoa e falar que não é para ela trabalhar à noite mais, né? Então tudo isso tem que ser pontuado. O estresse e a ansiedade também atrapalham o sono. Consumo de álcool e cafeína, que são estimulantes, também atrapalham o sono. A alimentação inadequada à noite. Tá, você falou toda essa questão, falou dos prejuízos que um sono de má qualidade causa, mas qual que é a relação com a alteração da composição corporal? Vocês lembram que agora há pouco eu falei que os hormônios eles são secretados de acordo com o dia e com a noite? De dia tem uma secreção maior de grelina, que é o hormônio da fome, e à noite de leptina, que é o hormônio da saciedade. Quando a pessoa ela tem algum distúrbio do sono, acontece o contrário. O hormônio da leptina, que é o da saciedade, ele está aumentado. Então a pessoa, mesmo que ela coma, ela não sinaliza saciedade. Então ela tende a consumir cada vez mais alimentos. E o corpo humano ele é tão complexo que, numa privação de sono, além da pessoa ela consumir mais alimentos, tem uma predileção por alimentos hiperpalatáveis. Então seria uma pizza, um lanche, um salgado. Além de aumentar esse consumo calórico, são alimentos que nutricionalmente não trazem benefícios para o corpo. Além dessa diferença da secreção dos hormônios, reduz também a taxa metabólica basal, que foi o que a Thay explicou na semana passada, que é a energia necessária para fazer as funções vitais. Então, se a gente tem uma redução da taxa metabólica basal, consequentemente, o nosso gasto calórico ele reduz e a perda de peso também. E aí, como que a crononutrição vem para ajudar em todo esse cenário? Manter um padrão alimentar mediterrâneo. Natália, o que é um padrão alimentar mediterrâneo? É uma dieta que é muito associada, muito indicada para pessoas que têm pressão alta. A base desse padrão alimentar mediterrâneo é frutas, verduras e legumes. Nossa, mas você é repetitiva, desde o primeiro encontro você fala isso. E é o real. A base do padrão alimentar mediterrâneo são alimentos in natura. Frutas, verduras, legumes, boas gorduras como o azeite, as castanhas e as sementes. A hidratação também é muito importante nesse padrão mediterrâneo. Além disso, redistribuir as calorias da alimentação durante o dia. Eu acabei de falar que uma pessoa com privação de sono, ela tende a consumir mais alimentos. Então vamos imaginar o seguinte cenário. Não tive uma boa noite de sono. Acordei estressada, acordei cansado, aí já acordou tarde, pula o café da manhã. Vai para o almoço, come em grande quantidade, não faz o lanche da tarde, então chega ali 18 horas, 19 horas, a pessoa quer comer até o pé da mesa, porque ela não teve um consumo adequado durante o dia. Então, a chance dela exagerar à noite é muito maior. E como eu já falei, à noite, o nosso cenário metabólico não é que ele é pior, mas ele é menos eficiente. Quem aqui já ouviu falar que comer carboidrato depois das 18 horas engorda? Que fazer o jantar engorda? Não é que vocês vão precisar excluir o jantar,
Mas uma das alternativas da crononutrição é realizar esse jantar um pouco mais cedo, entre as 19, no máximo 20 horas, se possível, e refeições que sejam mais leves e mais equilibradas. Não comer assim uma feijoada lá 9h30 da noite. Além disso, evitar alimentos hiperestimulantes. Quem são esses alimentos? O álcool, a cafeína, chá verde, chá preto. E a cafeína tem um porém. Tem pessoas que têm uma sensibilidade maior. Então, por exemplo, a pessoa tomou uma xícara de café 3 horas da tarde. Isso pode prejudicar o sono dela à noite. E tem pessoas que tomam café e conseguem dormir bem. Então, depende dessa sensibilidade da pessoa. E aí, a gente tem ferramentas para poder tentar melhorar esse cenário, para tentar induzir um sono e ter um sono de qualidade, que é a higiene do sono e vai ser o desafio dessa semana, certo? Definir horários para dormir e acordar, até mesmo no fim de semana. Poxa, mas até no fim de semana que eu não trabalho, eu tenho que acordar cedo? Não necessariamente cedo, mas tentar manter os horários parecidos. Não consumir bebidas estimulantes, como café, refrigerantes e os chás. Não realizar refeições tardias, próximos ao horário de dormir. E evitar o uso de telas, pelo menos 1 hora antes de dormir. Manter um ambiente escuro e silencioso. Vocês acham que para cumprir o desafio da semana vai ser muito difícil? Gostaria de ouvir vocês. Quem tem dificuldade para dormir? Eu acordo muito à noite de manhã e... Certo. Exames em dia? Sim. Sim? Ok. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa? É o quê? O que é esse bolachinha com chazinho? E como que é o seu... E como que é o seu consumo alimentar durante o dia? Você se alimenta bem durante o dia? Então, talvez essa falta de uma alimentação constante, uma alimentação mais completa durante o dia, te deixe com mais fome à noite e faça você exagerar. Então, assim, não é que não é para se alimentar à noite, mas fazer o jantar até no máximo 20 horas e um lanchinho assim, mais ameno, no caso de pessoas que têm a necessidade de fazer ceia. Mas evitar, por exemplo, um café, algo que seja muito hiperestimulante. O chá não é. Depende do chá. Tem muita divulgação de, toma tal chá que faz bem para o sono e tudo mais. Antigamente eu tomaria, chazinho disso é bom para isso, chazinho Exatamente. eu acho que volta para mim ao último slide. Exatamente. A questão dos chás, não é que o chá vai ajudar a senhora a dormir melhor, mas tem estudos, por exemplo, que colocam o chá de camomila, o chá de mulungu, que eles causam um relaxamento no corpo, e aí esse relaxamento pode induzir ao sono. Não que o chá especificamente. Daí você toma chá, aí você não dorme direito, você vai ao banheiro. E pronto, quer ver? Relaxa até a bexiga. Tipo assim, quantas horas antes de dormir eu devo comer? Porque se eu dormir umas 9, às 8 já tá aqui em cima, tá? Sim, 1h30, 2 horas. Antes de dormir. Já tá às 7 das primeiras 9. Diga, Vanilza. Não, é que você evitar alimentos hiperestimulantes. Tem problema com isso. Então, é isso que eu falei. Tomar um litro de café, dormir. Tem pessoas que têm sensibilidade à cafeína e outras não. É o seguinte, eu tenho um problema sério com insônia, já não é de hoje, né? Inclusive, já fiz até uso de medicação para dormir. Sobre a questão das luzes, né? Parece que existe alguma coisa que ela tira luz vermelha, luz azul, né?
seria interessante desligar, por exemplo, hoje em dia a gente tem televisão no quarto, Tem tudo no quarto, né? Celular, a gente dorme com o celular. Essa questão das luzes, eu não sei te falar assim com propriedade, mas, por exemplo, os estudos eles mostram que um ambiente com uma luz indireta seria melhor para tentar pegar no sono. E aí, quando você fez o tratamento medicamentoso, você sentiu melhora? Não, eu senti. Uhum. Eu senti melhor, foi um período, né? Que graças a Deus não tomo mais medicação, né? Mas eu senti melhor, inclusive na época eu fazia um tipo de relaxamento de mindfulness, né? Um relaxamento de respiração, até de falar. Isso que eu ia falar. Para poder ativar mesmo essa questão do sono, certo? Né? Sim. Então, ajudou bastante, né? E essa questão mesmo da higiene do sono, é esse processo ritual. Vou falar que é um ritual. É um ritual, sim. Tem que fazer. E fazer todo dia, exatamente. É um ritual. Atualmente você dorme bem? Olha, 100% não vou dizer, mas melhorei bastante. Que bom. Melhorei bastante. Alguém mais quer conversar, senhora? Então, eu durmo lá com a minha mãe boa, aí eu levanto pelas 9, 9. Então, assim, eu só tomo café. Depois eu vou almoço. Daí à tarde, lá pelas 3, às vezes eu como um pedaço de pão e tomo café. E à noite? Sabe, daí esse é o difícil jantar. Mas daí eu tenho compromisso 7 dias, vezes, daí eu vou no compromisso e eu volto às 9. Aí o que eu faço? Daí eu como uma banana com sucrilhos e aveia. Esse é o meu alimento, quase sempre. Certo. A senhora consegue retirar os sucrilhos? A senhora consegue retirar os sucrilhos? Tem, é um alimento que tem bastante açúcar. Por que a senhora não tenta comer a banana com aveia ou fazer um mingauzinho de aveia? Não gosta? E aí, nesse café da tarde, que a senhora come um pedaço de pão e um café preto, é só isso? Pão com o quê? Às vezes eu como gerente. Vamos melhorar esse café da tarde? Por exemplo, fazer um pão com ovo mexido ou uma batata doce com ovo mexido, algo que consiga dar uma saciedade para a senhora. E aí, quando a senhora tiver esse encontro, esse compromisso, a senhora tentar fazer o café um pouquinho mais tarde, próximo desse compromisso, e depois a senhora chega e faz um lanche, mas sem sucrilhos. Seria possível? Tenta e me conta depois. Uma coisa que eu notei em mim, assim, que eu mudei completamente a minha alimentação. Comer salada antes. O que eu tô fazendo? Antes eu comia, assim, eu chegava muito correndo, né? Muito arroz, muito feijão. Sim. Sempre uma carne. Agora não, agora eu encho o prato. De salada. Aí quando ficar sem gosto, eu põe um pouquinho de vinagre de maçã, um pouco menos ácido, né? Como que é monte de salada. E o arroz com feijão. Reduziu, exatamente. Porque a salada crua, o alimento cru, ele estimula mais a mastigação. E a digestão dos carboidratos, ela começa na boca. E tipo, a Michelle, o desafio dela vai ser o comer consciente. Então, quando a gente mastiga o alimento, né, mais vezes, já sinaliza para o cérebro, né, a questão da saciedade. O hormônio da saciedade, ele já começa. E aí, quando a senhora consome essa quantidade de salada, no estômago já está lá as fibras, né? E aí a sua digestão, ela é mais lentificada, você tem um controle de glicemia melhor e saciedade também. A senhora pode pôr na salada também para dar um diferencial, semente de gergelim,
tanto branco quanto preto. Fica gostoso, dá um tchan. Fazer um molho com iogurte natural, mas assim, para usar bem pouquinho, né? Para não ter o exagero. Ok? Eu nem sal eu coloco só um pouquinho mesmo de Uhum. vinagre de maçã, porque ele é menos ácido, né? Uhum. Dá um gostinho legal, mas sem sal, sem nada. Quando quiser dar uma diversificada, orégano também fica muito bom. Mas às vezes 2 vezes eu não consigo. Aí eu pulo a janta, ela chega em casa, eu tomo chá, agora eu não vou lá não. Tá. Uhum. Eu não faço janta, eu sou, acho que levemente, não associado, eu acho que Ok. Sim, não o errado, mas o que traria todo esse prejuízo que eu falei seria a senhora chegar a esse horário e jantar um grande volume, certo? 3, 4 torradas integrais, ok? Integral. Integral. Deixa eu te perguntar uma coisa. Geralmente eu fazia alguma coisa com tapioca. Uhum. Ou a crepioca ou a tapioca. Aí eu tive, olhando, né, vídeos de tudo quanto é jeito, que é melhor um pão com ovo do que a crepioca. Não. Se for pra... Não necessariamente, depende de quanto de tapioca que a senhora põe. Esses vídeos sensacionalistas, eles pegam a informação e jogam, mas não explica. Isso pode, isso não pode. Todos que assistiam a tapioca, eles não podem. Sabe por que eles falam que não pode? Por exemplo, para você fazer uma tapioca assim bem farta, vai, por exemplo, umas 4, 5 colheres de goma de tapioca. E aí, nisso aí, ela fica mais calórica e tem mais carboidrato do que um pão francês. É simplesmente isso. E quando você faz a crepioca, você põe no máximo 1 colher, 2 colheres. Eu faço um ovo e 2 colheres Então, de tapioca. perfeito. Isso. Fica uma tapioca crepioca, né? Que sustenta. Perfeito. Não, cortei. Todo mundo falou que faz mal. Mas você emagreceu cortando a tapioca? Emagreci. Não emagreceu? Certo. Eu falei até pra Tayana, pão, né? Geralmente pão de forma, que a gente tem em casa. E fiz a pastinha lá, Do atum. ó, o atum. Uma delícia. E o ovo. Perfeito. Quando eu não tenho o atum, porque eu também 2, no máximo 3 dias que a gente pode estar consumindo, né? Acho que 3 dias já começa a ficar assim também. Aí é mais um ovo. Mas essa questão da comparação é mais isso, a quantidade que utiliza para fazer uma tapioca e em comparação com o pão, ok? Você tinha falado do chá preto. Tem alguma restrição do chá preto? Para o sono, sim, ele é hiperestimulante. Vamos tomar assim, café da manhã, por exemplo. Exatamente. E aí agora, alguém tem mais alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? No almoço, eu comi só salada. Poder pode, porém não sacia por muito tempo. Tipo assim, quando você consome igual ela, o prato de salada primeiro, depois o arroz com feijão, você tem uma saciedade maior do que você comer só a salada. Sim, não tem a necessidade de excluir para emagrecer. Oi? Sim, como a maioria das frutas, e já adianto, carboidrato não é vilão das frutas. As frutas, elas têm carboidrato na composição, mas tem também fibras, vitaminas, minerais. Não, de forma nenhuma. Ao menos que a senhora coma 15 bananas por dia. Aí seria um problema, certo? Agora a Michele vai fazer a parte dela e aplicar uma dinâmica bem legal. A questão do serviço, fazia
pensar no restaurante. Eu fazia marmita só de salada e colocava 1 ou 2 carnes. Só isso, era só salada. Era alface, tomate, couve, o repolho, um frango, uma carne de boi. Não necessariamente. O que acontece? O pessoal, eles acabam criando muito medo de comer arroz, batata, tem uma certa resistência, porque eles encaram esses alimentos relacionados ao ganho do peso. Mas a principal fonte de energia do corpo, principalmente do cérebro e dos músculos, vem dos carboidratos. Então, quando a gente consome, por exemplo, uma marmita de salada e só a carne, aquilo vai elevar a glicemia, vai ser transformado em energia, porém com papéis diferentes. A proteína, ela tem um papel construtor no nosso corpo, para construir músculo, construir DNA e todas as células. Então, quando a gente retira esse carboidrato, a proteína ela não vai para a construção do músculo, ela vai fazer o papel de energia. Então, não adianta. Por isso que é importante uma alimentação diversificada de todos os grupos alimentares. Ok? Eu acho que mudou muito, porque eu falo assim, até os meus 40, já não tinha um pouquinho de anos, era magrinha. E eu fazia alimentação. Meu filho faz até hoje. Café da manhã, ele almoça, toma café da tarde e janta. Quando eu tinha esse ritmo, eu não tinha importância, Mas aí Mas vem... aí depois, a gente, principalmente assim, a gente que é mulher, depois que faz menopausa, e aí não tem problema de hipertensão. Aí depois você aposenta, aí você fica toda desregulada na vida. Essa questão do ser mulher perpetua até o nosso último suspiro de vida, porque quando a mulher ela faz a menopausa, ela tem a tendência maior de acumular gordura. E aí... Mais que eu sou agitada, meu metabolismo acompanha eu. Né? Exatamente. Agora a Michelle vai falar. Deus triste. Bom, gente, hoje eu vou falar um pouco sobre habilidades sociais, que é a capacidade de a gente falar não para as coisas. Vocês têm dificuldade de dizer não para as pessoas ou para si mesmo? Vocês têm dificuldade? Vocês costumam ser mais passivos, que eu vou explicar um pouquinho sobre o que isso significa. A gente acaba sendo bem passivo ali no ambiente de trabalho, né? Não vou pensar e às vezes era melhor você ter uma resposta ali assertiva, que é isso que eu vou explicar para vocês. A gente diz, porque assim, na psicologia a gente diz que é habilidades sociais, porque no senso comum a gente fala que é comunicação não violenta. Vocês já ouviram falar desse termo? Só que a gente diz que é habilidades sociais, que é um treino, né, gente? A gente não nasce sabendo de tudo, a gente aprende. Do mesmo jeito que a gente aprende comportamentos disfuncionais, que só prejudicam a gente pode também treinar e aprender comportamentos que vão ajudar a gente. E aí eu já vou começar com um desafio, porque aí depois eu vou pular para a parte das habilidades, que é essa atenção plena no comer. É parecido com o que vocês fizeram com a Thay, né, do chocolate, só que no caso eu vou pedir para que vocês façam com alimentos saudáveis, né, do dia a dia de vocês. Então pode ser no café da manhã, pode ser do almoço, do jantar, do lanche da tarde. E eu coloquei uva passa aqui, mas é o que a gente utiliza geralmente num consultório, né? Para a gente começar a treinar o paciente ali que está com o objetivo de emagrecimento, para que ele comece a ter essa atenção mais no comer. Porque, como eu disse acho que foi no primeiro encontro, que eu falei para vocês que às vezes a gente fica muito desesperado na hora de comer. Às vezes a gente consegue comer uma grande quantidade, sei lá, em 5 minutos, né? Às vezes assistindo alguma coisa, né? E tem até uma metáfora que fala assim, quando você gosta muito, você está esperando muito encontrar uma pessoa que você ama muito. Imagine que você tem essa pessoa e demora muito tempo para você fica assim o dia inteiro, às vezes semanas, pensando na pessoa, e quando você encontra a pessoa, você fica, sei lá, por 1 minuto com a pessoa. Imagina isso com a comida. Às vezes vocês estão na dieta e vocês ficam pensando muito na próxima refeição que vai comer. E aí quando vocês finalmente chegam na parte de comer, vai lá e acaba você nem vê.
Então, assim, não faz muito sentido. Se é uma coisa que vocês estavam ansiosos, que a gente fica muito ansioso para ter, por que a gente faz acontecer assim num instante? Então é pra gente pensar, né? Se é uma coisa que a gente gosta, a gente quer manter por um tempo, né? Considerável. E aí o desafio é, pegue um alimento, quando vocês estiverem comendo, sinta, coloca na boca, não mastigue, sinta o alimento. Então, assim, de início, como é estranho fazer isso com comida, vocês podem fazer com, sei lá, uma fruta, talvez. Não sei o que vocês gostariam de comer. O que vocês geralmente comem, assim, de petisco, que não seja comida? O que vocês costumam comer? Fruta? Então pode ser uma fruta pequena, uma uva, né? Uva também dá certo. Primeiro vocês colocam na boca, sinta a textura. Não vai com ansiedade, já morde, né? Aí depois, aí mastiga a primeira mordida, segura, engula com calma. Então, só para repetir para vocês como seria isso. Então, faça o exercício de pegar esse alimento. Então, pode ser uma uva, uma maçã, algo que vocês gostam de comer. Perceba a sua textura, a sua coloração, nuance. Então, primeiro vocês enxergam ela, depois vocês colocam na boca. Aí você sinta tudo aquilo que o paladar nos dá. Sinta o sabor, deixe espalhar vagarosamente pelo paladar e aí se engula devagar. E sem pressa, né, gente? Por que a gente tá com pressa na nossa vida? Às vezes vocês costumam ver aqueles memes da pessoa, assim, fazendo as coisas rápido, assim, com raiva. Aí depois a pessoa, peraí, por que eu tô assim? Aí você faz o comportamento mais devagar, né? Às vezes a gente tá andando com raiva, assim, na rua, correndo, e aí depois você para. Nossa, por que eu tô assim? Deixa eu andar normalmente, né? Aí, outras dicas, né? Para que a gente comece a comer consciente, atenção plena. No primeiro encontro, eu até falei para vocês sobre o mindfulness, né? Que é essa atenção plena no momento presente. Aí vocês vão fazer isso no momento da comida. Então, uma dica é descanse os talheres entre as garfadas, que eu também já expliquei na primeira, estou só relembrando vocês. Vocês estão já fazendo esses hábitos, já faziam antes? Tá tentando? Primeiro colocar a garfada, depois descansar os talheres. É uma dica também. Sentar para comer, vocês costumam comer assim na pressa? Ou vocês sentam, colocam a mesa, senta? O dia a dia é difícil. Eu falo que eu não sei nem comer assim. Sabe quando eu pego o prato aí, eu não consigo. Tem que ter mesmo. Uhum. Que tem pessoas que às vezes pegam o prato e já tá de pé. Faço a minha saladinha, a minha travessinha. Sim. A minha fruta mexendo no celular. Quem que come mexendo no celular? Até a minha esposa, minha sogra, elas reclamaram que eu tomo café da manhã e da tarde. Então, tá aí. Sim. Tá aí um hábito aí que não seria interessante no sentido dessa questão de comer consciente, né? Então, assim, tentar, na próxima vez que você fizer isso, talvez tentar ali, sentar, né, um pouquinho. Às vezes até um momento, assim, da família mesmo, né? Aquela mesa posta, aquela coisa, assim, bem antigamente mesmo, né? Eu acho tão lindo. Eu acho tão bonito. Isso aí que a senhora falou é muito legal, porque às vezes a gente tem lá um copo, um jogo de jantar tão bonito que a gente fala, vou guardar para uma ocasião especial, até mesmo uma roupa, vou guardar para visita, né? Mas como assim? Você é mais importante, né? Às vezes a gente dá o jogo de jantar mais bonito para visita e a gente está tomando no copo de molho de tomate, de feijão, a gente é importante também, né? Tem que utilizar. Exato. Tem até, não sei quem que diz isso, você é o evento, a gente é o evento, né? Então a gente tem que fazer pela gente, né? Então esperar a roupa. A gente come assim, né? não rápido, mas assim. Sucessivamente, né? Põe, tá mastigando. Tenta fazer, pra vocês verem. Tenta fazer. E aí, por exemplo, geralmente no almoço. Estudo e alimenta onde ele vê, porque eu sou assim, eu conheci, eu sou gagueira de fulano. E geralmente, qual refeição que vocês acham que é mais corrido? Que é mais difícil fazer isso? Tem alguma refeição um pouco mais tranquila? Na hora do almoço é mais corrido?
Então, vocês podem tentar, talvez, no jantar, ou no café da manhã, ou no café da tarde, né? Café da tarde geralmente é mais calmo para a maioria, né? Então, tentar na refeição que vocês têm menos pressa, né? Às vezes, na correria, às vezes todas as refeições são correria, mas tenta ver um período que é mais tranquilo. Então, o almoço aí já não é legal fazer isso, porque vocês não vão conseguir. Eu também entendo, porque o meu almoço também é bem corrido. E eu não consigo colocar em prática isso, mas na hora da janta, na hora do café da manhã, eu consigo. Respirar. Lembra que eu tinha falado para vocês sobre a questão da respiração diafragmática? Vocês podem juntar um desafio no outro, né? Vocês podem também fazer essa questão de respirar, então, um pouquinho. Nisso, o organismo já está entendendo a saciedade, né? Que é o tempo que o organismo está entendendo. Nossa, não preciso comer tanto, né? Sempre colocar comida no prato. Então, às vezes, a gente até come, às vezes, na embalagem, né? Às vezes, na panela. Tem pessoas que comem na panela. Mexidão. Mexidão. Brigadeiro de panela, de colher, né? O café, muda as louças. Cada dia a gente tem milhões de xícaras. Cada dia você toma uma xícara diferente. Ai, meu sonho, queria. Eu tenho, mas eu tenho o meu preferido. A gente tem os preferidos, não. Eu vi um meme outro dia de uma colher jogada lá, não gosto dessa colher, foi lá e lavou a colher que você gosta. Você tem uns talheres, alguma coisa que você não gosta. Porque a gente precisa cuidar para não virar. É a mesma coisa assim, eu aprendi uma vez com a gente falou assim, para a gente não ficar pitolado, igual quando você vai tomar banho. Cada dia você começa a sentar numa parte, não pega aquela rotina, entendeu? Tomar banho, começar a lavar sempre no mesmo lugar. Se eu lavei o braço hoje, amanhã eu começo aquela pele, entendeu? Muda, assim, os seus talheres, as suas louças, que a gente tem muitas artes, quando tem louças diferentes, e fica guardando para uma visita. A visita é você, então use. Com certeza, o evento é a gente, né? A vida tá agora. Eu vou mudar essa xícara que eu ganhei. É até bom pro cognitivo também, porque você tá pro cérebro, você tá estimulando os neurônios que às vezes estavam inativos ali, com pouco estímulo, acessando outros lugares, né, no nosso cérebro. Sim. Às vezes até para caminhar a gente já tem um caminho, né? Um lado da calçada preferida, né? Talvez testar alguma coisa nova aí. E principalmente não usar nenhuma tela, TV, celular enquanto come, né, gente? Que isso aqui é o costume que a gente ganhou, assim, nos últimos tempos, né? Então, tentar, pelo menos uma refeição aí, vocês tentarem fazer isso sem a tela. Vocês costumam fazer isso ou não? Vocês costumam assistir alguma coisa? Sim, mas vocês colocam alguma coisa para assistir? Sim. Então, é porque assim, quando a gente está concentrando em duas tarefas, aí na hora de comer você começa, às vezes, não fica saciado, come até mais. Porque às vezes a gente quer aproveitar o tempo, né, o pouco tempo que a gente tem para alguma coisa da gente, e a gente coloca ali uma coisa para assistir, né? Eu já fiz muito isso, hoje em dia eu tô tentando também diminuir esse hábito. Aí tem essa questão que às vezes a gente dá, né? Mas eu não tenho tempo, será mesmo? Então, a questão do tempo é mais prioridade. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de estudar. Às vezes a pessoa pensa assim, não tenho tempo para estudar. Mas às vezes você perdeu, sei lá, 20 minutos, 30 minutos no celular. E também tem a questão de, quando você prioriza uma coisa, realmente você está renunciando a outras. A gente não consegue abraçar tudo na nossa vida, né? Então, às vezes, você priorizando uma coisa, você está deixando outra. E é melhor do que priorizar coisas importantes, como eu disse, o sono. Então, o sono é primordial, né? Vocês viram a importância que o sono tem na questão do ciclo circadiano e também da alimentação, né? O treino também, então, às vezes, pensa assim, não tenho tempo para fazer. Mas, assim, será que você também não está querendo um tempo, assim, perfeito? Às vezes é aquela pessoa perfeccionista, 880, ou eu tenho 1 hora para treinar, ou eu, então, não vou treinar, porque eu não tenho.
esperar Então, sim, é uma noite boa, né? é, Difícil, raramente. exato. Aqui em Paraíso, pelo menos, não tem. É, Um evento sempre esperando algo a mais e às vezes não chega, né? Às vezes você acaba ali procrastinando por conta disso. Então, deixar um pouco esse pensamento 880 de lado, né? E quando você estiver desanimado, sempre voltem nas motivações. Então, quando a gente aprende um desafio ali que a gente está fazendo, não é para fazer só naquela semana e acabou, é para levar para a nossa vida, né? Então, quando a gente está desanimado, lembrar das nossas motivações. Por isso que eu falei para vocês colocarem num lugar que vocês conseguem ver com facilidade. Sempre lembrar disso. Reforçar o compromisso que vocês fizeram, então aquela questão do contrato, né? É um compromisso que vocês têm com vocês mesmos. E esforçar para tirar pelo menos 20 minutinhos. Uns 20 minutinhos vocês têm? Nas 24 horas? Vocês conseguem fazer esse esforço? Porque nisso vocês estão priorizando o quê? A saúde de vocês, né? O que é mais importante na nossa vida? Se não a nossa saúde, né? A única coisa que a gente tem realmente pra gente dar essa importância. Sem saúde a gente não tem nada, né? Agora eu vou falar das questões de habilidades sociais, que é aprender a dizer não. Que acontece muito quando a gente está fazendo dieta ou hábitos saudáveis, alguma coisa, né? Às vezes a gente tem algumas insistências que geram desconfortos na gente. Vocês lembram de situações assim? Depois na dinâmica vocês vão colocar em prática. Mas vocês lembram de desconfortos, de dizer não? Às vezes alguém fala alguma coisa para vocês. Mais um pouquinho, minha comida tá ruim. Aí você fala, não vai comer mais. Exato, aham. Sim. E assim, é importante a gente ceder, na verdade, a gente não ceder em todas as situações, né? Mas eu não gosto de refrigerante, não, vou beber água, comer camarão e beber água. Uhum. Por isso que eu comi camarão. Uhum. Peixe e bebi água. Água de coco. Não tomo refrigerante, alimento, cerveja. É água. Como que você disse para a pessoa que perguntou isso? Você falou de que forma? Eu falei para ela assim, não, eu não estou. Ele sabe que eu não vou. Eu já falo, vocês convidam eu para a praia, mas eu não sou companhia da cerveja. E outra coisa, eu não estou bebendo refrigerante, nem suco, nem nada. Eu vou beber água de coco. Certo. Foi assertiva. Você foi assertiva. Você não foi nem passiva, nem agressiva, né? Tolerar e desagradar, né? Às vezes a gente quer sempre agradar o outro, ou às vezes a gente também supervaloriza o que o outro está pensando da gente. Então, às vezes, por exemplo, recusar uma comida que aquela pessoa diz, nossa, mas eu fiz com tanto amor, tanto carinho. E na cabeça da gente pensa, nossa, eu preciso aceitar, porque senão a pessoa fica super chateada comigo. Nossa, ela não vai nem me perdoar. Mas será mesmo? Porque a gente está tentando supor o que a pessoa está pensando, mas a gente tem esse poder de leitura de mente? A gente não tem, né? Então, às vezes, a gente aumenta também o que o outro está pensando da gente. Então, pensar assim, eu não sei o que aquela pessoa está pensando, eu estou supondo que ela está chateada, mas será mesmo que ela está? Às vezes nem está. Muitas das vezes, passa batido, a pessoa até pensa assim, tá bom, tudo bem. Dizer... Exato, estou satisfeita, né? Muito obrigada. Então, dizer com respeito, né? Mas hoje eu acho que o conceito das pessoas mudaram muito. Ou antigamente era isso, acho que você tinha que comer montanha, com corcovado e pão de açúcar para dizer que acabou a comida. Hoje não, ele sabe que a maioria do pessoal, com essa mudança, né, de comer muito industrializado, então, processado, então, sabe que isso faz mal para a saúde. Então, hoje as pessoas têm mais consciência. Estamos diminuindo a quantidade e aumentando a qualidade. Então, a maioria do pessoal não insiste mais. Já mudou o conceito disso, né? Aqueles que insistem que não têm ainda noção do que estão comendo. E tem ambientes e ambientes também, culturas e culturas, né? E também a questão de dizer a verdade, né? Sem precisar se justificar. Vocês costumam, quando vocês negam alguma coisa, vocês costumam se justificar muito? Sempre ficar pensando no, nossa, eu preciso dar um motivo bom aqui pra pessoa? Não. Sim. Você já não, você fala não. Arrasou na assertividade. Quem tem dificuldade, como que você se justifica, por exemplo? Eu vou explicar tudo. Sim. Sim. Uhum. E você sente que isso prejudica você ou você acha que é a maneira...
Dá uma parada. Aham. Sim. Aham. Sim. Mas você sente alguma culpa? Ou não? Você tá tentando só acreditar no que você fez? Uhum. Sim, sim. Mas isso te causa algum desconforto de ficar nesses pensamentos ou tá funcionando pra você esse jeito? Você fica mesmo se argumentando, né, mentalmente. Sim. Uhum. Só não pode ficar nesse sentimento de ruminando, né? Nesse sentimento de culpa, nossa, eu devia ter feito aquilo. Então, sempre quando a gente fica naquele pensamento, eu deveria, isso causa muita angústia, porque como que você vai voltar no passado, né? Então, ficar nesse sentimento deveria, às vezes pode causar algum sofrimento ali, né? Desnecessário, muitas das vezes. E outra questão, tem como dar desculpas, né, gente? Às vezes a gente acaba dando umas desculpinhas ali só pra gente não justificar. Mas como eu disse pra vocês, uma pessoa assertiva é aquela pessoa que dá a afirmação dela e acabou, não precisa justificar. Você aceita isso daqui? Não, obrigada, muito obrigada. Você não vai comer? Não. Só falar assim, não. Você pode fazer alguma coisa pra mim? Por exemplo, um trabalho. Você pode só brevemente justificar, olha, eu tenho um compromisso agora, não vou poder, mas na próxima eu posso estar fazendo para você sim. Então, assim, justificar o mais breve possível. Não é uma mentira, só porque não quer ir em algum lugar ou fazer algum favor para alguém. Se for uma coisa, assim, casual, que não é uma coisa muito frequente, que não causa prejuízo, tudo bem. Mas, assim, uma pessoa assertiva... Uma mentirinha, não é mais fácil falar, não posso, não quero. Você não quer chatear, então você você não quer chatear a pessoa, você inventa mentira. Eu não posso, porque eu tenho compromisso. Não tem compromisso nenhum, tem compromisso em casa. E às vezes... Então, uma pessoa assertiva, ela não vai ficar mentindo ou omitindo informações. Ela vai simplesmente, sem precisar justificar muito, e dizer a verdade. Porque, assim, eu sempre digo para as pessoas, assim, a verdade liberta. Às vezes, quando a gente... Eu sinto que eu estou traindo a mim mesma. Exato, Porque às vezes a gente também cai em contradição. É perigoso também essa questão de dar umas mentirinhas, porque às vezes a outra pessoa nota que você... Nossa, mas vai procurar saber às vezes, né? Realmente o real acontecimento, né? Aí a pessoa vai lá confrontar você e falar que você mentiu, fica uma situação chata, né? Então a gente sempre, claro, pode dar algumas desculpas de vez em quando. Mentir, a pessoa vier, você tem que continuar mentindo. Mas aí você tem que ser boa atriz, né? É um gasto de energia, né? Ela chamava ela, você acredita? Uma amiga na adolescência, a gente chamava ela pra sair, ela fingia que não estava em casa, mandava a mãe dela falar que ela não estava em casa. Aí um dia ela soltou isso, eu estava lá ensinando a campainha, ela falou, mãe, fala que eu não tô. Eu falei, então é. Olha, aí já descobriu, tá vendo? Aí já descobriu. Pois é. Mentirinha aqui. Não. Eu ensinei o Vinícius desde não minta, olha que não meu Então, assim... Quando liga o telemarketing na hora do almoço, você tá lá, eu falo com o meu menino, fala que eu não tô. Eu vou ficar parar o meu almoço para atender TIM, claro, viu? Eu não tô. Tem hora que umas mentirinhas. Se for uma coisa assim, uma coisa ou outra, pra uma pessoa que você não vai ver mais na vida, né? Agora, se for alguém assim que você sempre tá convivendo, pode ser pego na mentira, né? Fica uma situação que você vai ter que manejar ali depois, né? Então, assim, pode dar uma desculpa, por exemplo. Eu tô com problema. Se alguém oferece alguma comida e vocês estão no processo de emagrecimento, né? De hábitos saudáveis. Então, assim, pode falar que tá com problema de estômago, pode falar que tem alguma intolerância, né? Eu costumo fazer essas mentirinhas eu gosto das mentirinhas, porque às vezes eu fico pensando assim, na questão do veganismo, né?
eu falo que eu sou intolerante. Tem lugares, né, que às vezes eu não confio e aí eu fico com medo da pessoa não entender, porque às vezes a pessoa não entende, eu falo, tem uma intolerância ali, né? Eu nem sabia que existia intolerância à albumina, né, que é albumina do ovo, né? Eu nem sabia. Eu inventei na minha cabeça depois que eu descobri que tem como. Só que assim, eu costumo dizer sempre a verdade. Às vezes acontece, igual eu falei, vez ou outra sim, mas assim, a verdade é o melhor caminho. E aí a gente também tá treinando ser uma pessoa assertiva, né? A gente não tá sendo você não tá treinando você a ser aquela pessoa sempre passiva, que aceita qualquer coisa e às vezes mente pra si mesmo. Quando você mente pro outro, você também tá mentindo pra si, né? Você pode mentir você pode dar uma desculpinha, né? Que vai fazer algum exame de rotina, que tá dirigindo ou tomando remédio, aí por isso não pode beber álcool, por exemplo, né? Que você tá enjoado, mas como eu disse, não é recomendável, né? E sempre pensar que dizer não, você não vai acabar com a amizade, você não vai acabar com a família, não vai destruir o mundo, né? Às vezes a gente tá aumentando um pensamento que a pessoa tem sobre você, e às vezes nem sempre as coisas são... Nem sempre a gente é o centro das atenções, né? Nem sempre é tudo sobre a gente, por exemplo. Às vezes a gente costuma se superestimar muito, né? Porque o ser humano é bastante egocêntrico, nós somos muito. E às vezes a gente pensa que tudo gira em torno da gente. Que aquela pessoa está pensando na gente por, sei lá, a gente pagou um mico, por exemplo. A gente fica ruminando o dia inteiro, pensando que aquela pessoa está pensando em você, nossa. Mas não tá, às vezes passou batida, a pessoa está se preocupando com o quê? Com ela própria, né? Então às vezes pensar... acaba que é improdutivo, né? Na academia, porque as pessoas vão olhar para mim. Tá cada um mais preocupado com si próprio. Tá tirando do próprio bíceps, Exato. Exato. É só parar para analisar a gente mesmo, né? No dia a dia. O que você lembra no fim do dia? Às vezes a gente ficou o quê? Preocupado só com a gente, né? A gente nem lembra, às vezes, as pessoas que cruzaram pela gente no caminho. Então, só pensar assim... Você costuma lembrar? Geralmente a gente costuma só olhar pra gente mesmo, né? Então, parar pra não ficar tanto pensando no que o outro tá pensando da gente, ou deixar de fazer coisas pelos outros, porque às vezes as pessoas só estão vivendo a vida delas, né? A gente tá de novo superestimando e generalizando e catastrofizando e achando que tudo é sobre a gente. Então, às vezes a gente tem que também, às vezes, dar uma diminuída ali no ego da gente, que é uma coisa natural do ser humano, porque isso às vezes está travando a gente de alcançar nossos objetivos, né, muitas das vezes. E se preparar também, às vezes você vai para um evento, talvez se preparar também para alguma frase que você pode escutar, então, por exemplo, mas é só hoje, nem precisa de tudo isso, tá ótima, para que você está fazendo isso? Tá ótima, perfeito. Então, assim, pensar que é bem comum, então você se planejar antes, você já sabe sair dessa situação aí um pouco constrangedora, né? Então, existe a resposta a passiva, a agressiva e a assertiva. O que a gente tem que fazer? Ser o mais assertivo possível. Um cenário, por exemplo, às vezes comum, né? Um amigo, ele oferece um pedaço de bolo irresistível. E aí a pessoa passiva, ela pode falar assim, parece delicioso, mas eu não devia, e fica naquela... mentalmente, né? Bom, só um pedacinho para não ser mal educado, né? Fazendo aquela desfeita. Então, é uma pessoa mais passiva, né? Então, às vezes, ela estava no objetivo dela, um acontecimento ali de alguém ter oferecido, a pessoa já fica balançada, às vezes acaba aceitando. E depois o que acontece? Fica se culpando depois, porque, poxa, eu não devia ter feito isso. Aí fica naquele pensamento, eu deveria, eu devia. O agressivo já é o oposto, né? Então, não, você sabe que eu estou de dieta, você está tentando me sabotar, não vou estragar todo o meu esforço por causa de um bolo. Então, aquela pessoa um pouco mais, às vezes, até eleva um pouco o tom de voz, já é como se a pessoa sempre estivesse pronta para o ataque, sempre na defensiva. Vocês costumam ser mais passivos ou agressivos? Nas situações do dia a dia? Mais passivos. Hoje? Gente, mas igual eles falam, o pior inimigo são os colegas de trabalho, né? Eu acho que alguém já falou isso aqui, né? No dia que a gente estava... Porque assim, você tá ali focada, aí vem um amigo com bolo, vem com torta e não come, né? É uma pressão, né?
Lá na prefeitura é toda semana. Eu nem vou na cozinha, eu nem vou, porque eu falo assim, eu tenho que terminar o serviço aqui agora, eu não vou não, eu nem vou. É mentirinha, né? Sim, aquelas. Sábado não ia, eu faço. O inimigo você vai de frente com ele. Ah, mas eu nem vou. Quando você chega perto e fala assim, ó, tô em paz, tchau. Assertiva ao máximo. Aí uma pessoa assertiva nessa situação, ela falaria o quê? Ela agradeceria muito, não, obrigada. Eu tô muito focado no meu plano alimentar agora, então eu fico feliz por você ter oferecido. Mas eu posso ficar aqui sem o bolo. Então, uma situação que a pessoa seria mais assertiva. Hã? Não comeu, porque ela tá de dieta. Apesar dela estar com muita vontade. Gastar na academia. Aí você tem que ver o ônus e o bônus. Então você prefere comer aquele alimento ali por causa de um prazer curto, para depois ter um esforço bastante, né? Um esforço bem assim, exagerado. Ou você prefere resistir, resistir àquele evento ali, que você sabe que vai ser por curto período, porque assim, comer uma coisa hiperpalatável é prazer imediato e daqui a pouco parou, né, gente? Acaba, né? Cessa. E depois você quase morre na academia para poder perder. Fizeram um bolinho assim. É bolo, não. Estômago assim, pra não fazer desespero. Quero, não, na verdade. Como é que eu não entendo? É uma situação de... Mas é uma situação um pouco assim de aniversário. Mas como eu disse aqui, não é pra ser 880 também, tá, gente? Não é assim, nossa, então não vou ter que dizer não pra tudo, né? Porque foi uma situação aí, já é diferente, né? Uma festa, né? Mas assim, você pode cortar um pedaço pequeno também, tá, gente? Isso daqui também não é uma coisa 880. É só um treinamento para ser uma pessoa mais assertiva possível. É uma estratégia, né? Então, uma outra situação, um outro cenário. Colegas de trabalho convidam você para uma confraternização com excesso de álcool e petiscos fritos. Geralmente são alimentos que não são bons para a nossa alimentação, né? Nunca é um banquete. Tomar esse barril de show pra gente poder entregar. Então, por exemplo, uma pessoa passiva. Não sei se posso, tem compromisso, inventa uma desculpa, né? É que eu vou deixar para próxima. Então, uma pessoa assim que ela poderia ter falado assim, os motivos dela e ela preferiu dar uma desculpinha ali para sair, assim, de fininho ali da situação. Então, ela deixou de falar a verdade, que ela poderia ter se imposto, que é um treino de assertividade, né? Agora, uma pessoa agressiva. Aí já é uma pessoa que, né? Vocês vivem saindo para comer porcaria, então já utiliza até linguajares assim. Você tem uma irmã que é assim? Ué, você não come, você fuma e bebe, não faz mal? Aí você já contra-atacou também, ó. Tem isso também, ó. Ela foi agressiva, você foi agressivo. Irmãos têm um aval, né, gente? É assim que é irmão, né, que faz. Aí, por isso que ninguém emagrece. Eu estou me cuidando e não vou com vocês. Parem de me chamar. Então, aquela pessoa um pouco mais assim, mais agressiva mesmo, que é o jeito dela, né? Uma pessoa assertiva, o que ela falaria nessa situação? Adoraria ir para conversar com vocês. No entanto, eu estou evitando álcool, frituras nesse momento. Posso ir beber uma água com gás e conversar, se vocês não se importarem. Eu mesmo já fiz isso, tá, gente? Não falei tão bonitinho assim, mas eu já fui numa confraternização que eu tomei apenas água. E eu estava lá na companhia deles e eles não ficaram assim, você não vai comer, né? Você não vai beber? E aí eu fui só falando, não, gente, eu tô tranquila, já jantei, eu realmente tinha jantado, então não foi uma desculpa, e eu não tava afim mesmo, e é isso, né? Tanto porque não tinha comida pra mim lá, né? E tanto porque também não bebo. Então, assim, não tinha por que também eu dar uma desculpa, e eles super compreenderam, né? Agora, uma última situação aí. A pessoa ela insiste pra você repetir a refeição. Vocês costumam, já presenciaram isso? Já vivenciaram uma situação assim? Da pessoa insistir para vocês comerem de novo? Só um pouquinho. Principalmente em casa, de vó, né? Sim, principalmente. Uhum.
Mãe sogra, né? Sogra também tem comer, Tem até um exemplo aqui, deixa eu ver se eu tenho de sogra. Eu acho que no outro que eu tenho. Aí uma pessoa passiva, como que ela agiria ali? Ela falaria assim, eu já comi tanto, mas tá tão bom, vou aceitar só um pouquinho pra te agradar, senão você vai ficar chateada. Ou às vezes ela não fala pra pessoa, mas pensa, né? Nossa, ela vai ficar chateada, então vou comer. E aí uma pessoa agressiva é o quê? Quantas vezes vou ter que dizer que eu não quero mais? Eu tenho metas e você fica tentando me forçar a comer? Então aquela pessoa que já deixa um clima péssimo já, né? E é uma pessoa assertiva, o que que é? Tá muito delicioso, eu fico muito feliz que você tenha feito pra mim, mas eu já estou satisfeita e eu não consigo comer mais. Eu vou aproveitar para guardar para amanhã, por exemplo. Então você consegue aceitar o convite, mas eles não vão comer ali na hora, porque vocês já estão satisfeitos, que é uma pessoa mais assertiva, né? Vou falar já a última situação, antes da dinâmica, que é o seu companheiro, sua companheira, ela sugere pedir um lanche, né? Em vez de janta, vou pedir uma pizza e um lanche. É uma pessoa passiva, o que ela fica? Pode ser. E aí, às vezes, até fica mais frustrado e pensa assim, nossa, eu vou sair da dieta mesmo. Eu queria algo mais leve, mas tudo bem, vamos pedir. Aquela pessoa que já acatou, né? Agora, uma pessoa agressiva. De novo, você vai querer pedir essa daí utiliza de novo, né? Estamos tentando ser saudáveis, parece que você não se importa com a minha dieta e saúde. Aí já começa uma briga, às vezes, né? E às vezes você acaba nem comendo o alimento, o lanche e brigaram depois, né? Aí fica aquela situação chata também. Uma pessoa assertiva seria o quê? Que ótima ideia para variar. Mas hoje eu prefiro não, né? Pois já preparei, já planejei algo mais leve, então eu já tô com a minha marmita pronta ali, né? O meu jantar. Mas se você quiser pedir uma coisa para você, tudo bem. Eu como o meu e ficamos juntos, né? Tudo bem. Então, assim, que tal pedirmos na pizzaria, mas eu peço a opção integral salada também. Então, você pode pedir, às vezes, um lanche menos gorduroso, talvez, né? Para você não se sentir tão mal de estar saindo um pouco ali da sua alimentação, que você tá tentando seguir, né? Então, é um jeito de vocês ser mais assertivo. Pizza de alface. Que jeito? Pizza de alface. Na onde? Meu, em Santos? Sim. Mas tinha mais alguma coisa? Chocada. Isso não é pizza de vegano, tá, gente? Pizza de vegano tem calabresa, tem bacon, é tudo vegetal, mas não tem só rúcula. Apesar de que eu gosto muito de rúcula. Não. É uma delícia. Nossa. É bom. Queijo e tomate. Nossa, delícia. Eu amo. Amo vegetais. Agora a dinâmica do meu sim e meu não. Então essa dinâmica, ela vai treinar a gente a ser mais assertivo, né? Então, dizer não ao que prejudica e dizer não aos próprios impulsos. Certo? Aí, ô Nath, você tá entregando só um? Quiser entregar 2, já entrega 2 de uma vez? Vai, são 2. Sim, dá um almoço aí. É como fazer um desenho. Daí, gente, eu vou pedir para que vocês escrevam, bem brevemente mesmo, uma situação real ou em que você precisou ou gostaria de ter dito não. Então, às vezes, você falou não, uma situação só, tá, gente? Ou vocês gostariam de ter dito não. Então, para um amigo, para um colega, né, para um familiar, porque vocês estavam em dieta, ou no treinamento, no hábito saudável. Uma situação social real, mas você gostaria de ter. Oi? É 2. Que jeito que é? Mas não disse não. Você disse não. Disse não? Isso, que você disse não. Ou que você gostaria de ter dito. Às vezes você disse sim, mas você gostaria de ter dito não. Então, escreva uma situação. Então, eu vou dar um exemplo. Isso é uma situação que vocês poderiam ter escrito aí, ó. A sogra ou a mãe prepara um prato preferido seu e você fica ofendida se você não comer dizendo é só hoje. Então, uma situação ali que
Você disse sim, mas você gostaria de ter dito não. Então pode ser uma situação que vocês vivenciaram e vocês ou disseram não para aquilo, ou vocês gostariam de ter dito não. Um outro exemplo que vocês poderiam colocar: um colega de trabalho insiste para que você saia com ela para a confraternização, justo na hora que você reservou para fazer um exercício físico, por exemplo. É uma situação que você ou disse não, ou você gostaria de ter dito não. Outro exemplo: o parceiro quer conversar longamente ou assistir algum filme depois do horário limite para ir para a cama. Porque eu vou consumir e leite. Vamos no bar, uma cerveja. Dificuldade de falar uma cerveja. Certo, gente? Então é para vocês escreverem uma situação, assim, uma frase, assim, não precisa escrever muito. É uma situação, tá, gente? Vocês vivenciaram, que vocês ou disseram não para isso, ou gostariam de ter dito não. Certo? Um último exemplo aqui: um familiar pede ajuda com uma tarefa doméstica, um concerto, que vai ocupar todo o seu sábado, que você tinha reservado para você fazer uma coisa para você. E aí você às vezes disse não, e aí depois a gente vai ver a segunda parte, né? Ou vocês gostariam de ter dito não. Nossa, tanta situação. Pode ser a mais recente ou a mais memorável. Aí vocês vão escrever só num papelzinho, tá, gente? No outro é outra coisa. Eu respondo também? Não responde, porque quem vai responder vai ser o outro depois. Não é pra eu colocar. Eu Não. fiz isso. Não é pra colocar. É só pra escrever a situação. Porque a resposta, depois, as pessoas vão dar aí. E não vai ser a de vocês mesmos, entendeu? Depois a gente vai trocar os papelzinhos. Vou dar mais um minutinho, tá, gente? Acho que tem gente ainda que tá escrevendo, né? Aí quem terminou, vocês dão uma dobradinha assim no papel, só pra saber que vocês terminaram. Tem muito, né, no trabalho. Nossa, quantas situações. A maioria terminou, né, gente? Agora vamos para o segundo papelzinho. Aí no segundo papelzinho, vocês vão escrever um pensamento, né? É igual a você disse, né? Que você fica você mesmo conversando com você mesmo. Então, um pensamento, uma luta interna de vocês para onde um impulso, a preguiça fez com que você precisasse ou gostaria de ter dito não para si mesmo. Então, por exemplo, você estava estressado lá e você pensou: eu mereço essa comida aqui, esse lanche, porque a vida tá difícil hoje, por exemplo. O trabalho foi difícil hoje. Então, uma situação que vocês ou disseram não, eu não vou comer esse lanche, ou vocês disseram sim, vocês gostariam de ter dito não, mas vocês acabaram dizendo sim para aquilo, né? Vocês não conseguiram dizer não para isso. Outro exemplo: a preguiça ela estava tão grande que você pensa em utilizar a dor de cabeça ou o cansaço como uma desculpa para pular o exercício. Então, por exemplo, eu tô cansada, eu não vou. Ou, não, tô cansada e eu vou pular o exercício. Então, por exemplo, aí o que acontece? Vocês gostariam de ter dito não para esse pensamento. Não, eu vou sim. Mas aí vocês acabaram cedendo a esse pensamento e não conseguiram dizer não para esse pensamento aí. Ou outro exemplo:
sentir necessidade de checar o celular para ver se tem alguém precisando de algo ou se enviar alguma coisa importante para vocês, que é esse FOMO, né? Que é vocês ficarem ansiosos por saber o que está acontecendo, por exemplo, no celular de vocês. Ou, por exemplo, vou deixar de tirar um tempo para relaxar porque a minha casa está uma bagunça, então não tem como eu relaxar agora. Vou ter que fazer alguma coisa. Não consigo descansar enquanto eu não terminar essa limpeza. Então, às vezes, vocês gostariam de ter dito não para esse pensamento, mas vocês acabaram cedendo. Vocês não conseguiram. Ou disseram não, sim, para esse pensamento. É outra situação, porque a situação anterior, vocês disseram ou gostariam de ter dito não para alguém. Dessa vez, nesse segundo papelzinho, é uma situação de vocês. Que vocês gostariam de ter dito não para esse pensamento de vocês. Ou vocês conseguiram dizer esse não, ou vocês não conseguiram. Foi assim por esses falando para fazer tipo merecimento da cara, conseguir chegar Exato. É utilizar a comida como regulação emocional, como eu disse, né? Às vezes você tá triste ou tá estressado, e aí você quer descontar o seu dia estressante na comida. Nisso você tá dizendo não pra sua saúde, né? Quando vocês dizem sim pra uma coisa que te prejudica, você tá dizendo não, né? Pra sua saúde. Uhum. Vai passando pra... Respondeu aí? Você quer papelzinho? Dobra, dá uma dobradinha, coloca no potinho. Oi? Não. Mais ou menos isso aqui? Deixa eu ver. É uma pergunta que eu faço para a pessoa responder sim ou não? Que a pessoa vai ter que dizer não para essa situação, porque né? eu tinha feito assim, ó, que era eu. Não vou deixar, não vou passar, não vou comprar, tá? Porque daí você precisa ir, porque não precisa, porque tá chovendo, então, tipo, desestimulando alguém. Deixa eu ver, né? você não precisa de... Ah, sim, entendi. É uma luta interna, tá certo, é uma luta interna. Esse aqui? Isso. Mas aí qual que eu coloco lá? Acho que esse aqui é melhor, né? Esse aqui é mais fácil da pessoa qual que é o responder. O outro é uma situação que você vivenciou, que você ou disse não para aquela situação, porque te prejudicar, ou você gostaria de ter dito não. Às vezes, uma pessoa que te ofereceu uma comida, por exemplo. Vou ou não na caminhada sexta-feira? Depois de caminhada, vou ou não na caminhada? Será que aguenta? Tipo assim. Sim. É isso? Mas aí como que eu coloco isso daí? Deixa eu ver. É porque esse daqui tá repetindo esse daqui, mais ou menos. Tem alguma situação do outro que você gostaria de... Esse é o papelzinho 2. Seria o não. O não. Aí tem um pra alguém que que você disse não pra alguém? Uma situação que você disse não, que você gostaria de ter dito não pra aquela pessoa. Eu escrevo. Escreve a situação. Porque aí a outra pessoa vai ter que dizer não, entendeu? Mas aí cai a mesma coisa, deixa tiro, porque eu não vou, porque não sei o que. Ah, tá. Mas esse daqui é sobre você. Não ir na academia é sobre você. Agora, uma situação em que uma pessoa, por exemplo, te ofereceu uma comida.
e você negou ou você queria ter negado, por exemplo. Aí sim é o do 1. Aqui é os Então eu exemplos coloco aqui, ó. assim, tipo, não, obrigado, não aceita isso? Não, você vai colocar só a situação. Por exemplo, alguém me ofereceu uma comida. Só isso. É só uma situação. Uhum. Você do bolo. Todo mundo colocou aqui, né? Tem mais alguém? Ô, Nath, você quer ir oferecendo pra pessoa? Por exemplo, você começa aqui, daí a pessoa vai tirar um papelzinho. Fica aqui na frente. Oi? A pessoa fica aqui na frente. Não, ela pode ficar sentada mesmo. Tira um papelzinho. Um papelzinho só. Já lê agora? Aí, leia. Se quiser vir aqui na frente para ser melhor pro pessoal escutar, pode ser também. Dizer não à resolução de problemas que não são meus. Se no trabalho o colega não fez as suas atividades diárias, eu me seguro para não fazer o mesmo, ou mesmo não cobrar. Se o problema é meu, resolvo. Se não é o meu, o colega. Ah, tá. Uma situação, então, em que alguém pediu para você fazer alguma coisa. Então, imagina que alguém pediu uma coisa para você. Como que você negaria? É que aí a pessoa, ela já colocou a resposta dela. Não posso. Ah, ótimo. Foi assertiva, gostei. Foi assertiva. Deixei de ir à academia hoje porque está chovendo. Certo. Então, uma coisa que a pessoa pensa assim. E aí, como que você diria não para esse pensamento? Não sei porque eu fiz a mesma coisa. Você foi passiva também com a pessoa. Eu fiz a mesma coisa, eu acho que... Vamos treinar assertividade, então. Como que você, então, agora que você sabe que você gostaria de ser uma pessoa assertiva, como que você negaria esse pensamento aí de que tá chovendo, não vou na academia? Eu fiz hoje uma frase. Tá. Faça algo hoje pelo qual seu eu do futuro ficará orgulhoso. Ótimo. É esse pensamento que você teria. E aí você iria. Ótimo. Bem assertivo. Ter dito sim para uma amiga, quanto eu deveria ter ido treinar. Então a pessoa, ela era para ter ido treinar, mas acabou que ela disse sim para algo, saiu com a amiga pediu. Então imagina você na situação. Como que você negaria essa situação? Negaria para a pessoa? De que forma? Eu levaria minha amiga para treinar comigo e depois sairia com ela. Como que você falaria isso? Imagina que a sua amiga tá aqui. Como que você falaria? Fazer uma troca, ó. Se você for na academia comigo, depois a gente sai. Certo. Você não foi passiva e também não foi agressiva. Você falou num tom assim de negociar, né? Você é minha amiga, vai aceitar. Exato. Gostei. Hoje eu vou comer algo mais gostoso porque eu mereço. Estou precisando. Depois me arrependo. E aí, uma situação que você fala assim, eu mereço, eu vou comer. Como que você negaria esse pensamento? Eu acho que eu nem ia comer para não depender. Mas como que você responderia esse pensamento? Não vou comer? Como que você responderia? Não, vou comer para não arrepender. Ótimo. Então, uma justificativa. Não vou comer porque... Depois só eu faço, eu falo assim,
com as pernas mais recuadas, eu falo assim, acho que eu vou comer o doce. Não, não tô, vou embora, porque lá em casa tem uma fruta. Eu faço isso. Uhum. Não. E aí? Não para a minha